Beleza? Então, coloca no teu caderno o seguinte, para a gente começar, para diminuir um pouco a atenção de vocês. Vamos lembrar que a administração pública, essa estrutura da administração pública, tudo parte dela, tá? Tudo parte da administração pública. Essa administração pública é o quê, minha gente? É a administração direta, é a administração indireta, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal, o município, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, tudo isso aqui é o quê? A administração pública. E eu quero sempre que você tenha em mente isso aqui, que é da administração pública que a gente vai conseguir entender o assunto ato administrativo. Então, essa administração pública, que você já conhece, essa estrutura toda, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? Essa administração pública, toda essa estrutura que você já conheceu no módulo anterior, qual é a finalidade? Você sabe qual é a finalidade? É você satisfazer o teu interesse. O interesse da coletividade. Então, a administração pública ela trabalha exclusivamente para satisfazer as nossas necessidades. E com essa informação, vai te dar suporte para você responder uma questão mais complexa de ato administrativo. Então, eu quero que você coloque o seguinte, que essa administração pública, bem aqui, ela possui uma finalidade. E essa finalidade deve-se, você raciocinar em cima dela, satisfazer interesses da coletividade. Então, a minha administração pública, a administração direta ou indireta, tem essa finalidade aqui, ó. Satisfazer o interesse da coletividade. Então, quando vocês estudarem mais na frente lá o conceito de ato administrativo, vocês vão ver que a finalidade dele vai ser sempre o quê? Pública, o interesse público. Por quê? A minha administração tem a finalidade satisfazer o interesse público. Agora, como é que a administração vai satisfazer a tua necessidade? Como é que ela vai saber, por exemplo, como é que ela vai, por exemplo, se manifestar num ponto de saber que você precisa ficar em casa em determinado horário, saber que bares precisam estar fechados em determinado horário, saber que determinadas vias precisam estar bloqueadas por conta de algum motivo de interesse público. Como é que ela vai se comunicar com você? Já que ela tem esse objetivo, satisfazer a coletividade. Mas como é que ela se comunica com a gente? Como é que a administração pública se comunica? Por meio dos chamados atos da administração. Então, a administração pública quer satisfazer você, nós, a coletividade, por meio dos chamados atos da administração. Ainda não é um ato administrativo, tá? Ainda não é um ato administrativo. São os atos da administração. Então, coloque aí no teu caderno que essa administração pública visa satisfazer a coletividade por meio dos atos da administração. Os atos da administração. E veja que esse nome aqui já não é tão comum você ouvir por aí. Por quê? Porque atos da administração é uma expressão mais ampla. Ou seja, aqui dentro você vai conhecer que tem os atos materiais, os atos privados, o ato administrativo. Então, veja que quando você ouvir falar que a administração pública vai satisfazer a nossa coletividade, que ela vai satisfazer o interesse público, saiba que ela vai praticar atos da administração. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, veja, a administração pública satisfaz a coletividade por meio dos atos da administração. E para fim de prova, o que tu precisa saber disso aqui para acertar a questão? Tu precisa saber que esses atos da administração
é uma expressão ampla, ou seja, bem abrangente. Dentro aqui, ó, dos atos da administração, você vai encontrar, coloca no teu caderno, os atos privados. Dois, os atos materiais. Três, os atos administrativos. Então, veja que a minha administração pública, ela age de forma mais ampla e tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro, ó, atos privados, atos materiais, atos administrativos, faz parte desse conceito atos da administração. Agora, o que eu quero que você entenda? Que ato privado não é ato material. Ato privado não é ato administrativo. Assim como atos materiais não são atos administrativos. Tá? Então, cada um desse aqui são conceitos diferentes, coisas diferentes, tá? Pode até ter uma relaçãozinha, mas são coisas diferentes. Por quê? A banca vai falar para você o seguinte: atos de direito privado são exemplos de atos administrativos. Vai estar certo? Não. Por quê? Ele aqui, ó, ato privado é diferente de ato administrativo. Ato material é diferente de ato privado. Ele não é esse aqui. Ato material não é esse aqui. Ou seja, cada um desses aqui são coisas diferentes. Mas todos esses aqui estão dentro do chamado atos da administração. Veja aqui essa terminação. Atos da administração. Toda essa galera aqui está aqui dentro. Beleza? Então, se a banca te perguntar, ato privado é exemplo de ato administrativo, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Se a banca te falar que um ato privado é um ato administrativo, um ato privado é exemplo de ato administrativo, vai estar errado. Deu para compreender, gente, que um não é o outro aqui? Sim ou não? Eu preciso muito que fique claro na tua cabeça que ato material não é ato administrativo. E a banca, principalmente a FCC, vai insistir em falar para você que isso aqui vai ser exemplo um do outro. Não. Todos fazem parte do conjunto atos da administração. E agora, o que você precisa saber? O que é um ato privado? Já que eu sei que ato privado não é ato administrativo, mas é um ato da administração. O que é um ato privado? Gente, ato privado é aquele em que a administração pública, essa aqui, ó, a administração pública, ela vai agir, ela vai se comunicar com o particular em pé de igualdade. Ou seja, ela não vai agir com superioridade, ela vai agir em pé de igualdade. Por exemplo, quando ela quer alocar o imóvel para guardar, por exemplo, a PM quer alocar o imóvel para guardar suas viaturas. O imóvel lá está para ser locado a R$1.000. Não pode, por exemplo, lá o Estado do Amapá querer locar aquele imóvel por R$500 só porque ele tem ali uma superioridade. Ele não pode fazer isso. Então, quando a administração pública age em pé de igualdade com o particular, uma relação horizontal, eu vou estar diante de quê? De um ato administrativo? Não, eu vou estar diante de um ato privado. Então, a primeira característica de atos privados é o seguinte: a administração pública age em igualdade com o particular. Beleza? Então, coloque uma setinha bem aqui. Que ato privado, administração pública age com igualdade com o particular. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a palavra-chave aqui? Se a administração pública age em pé de igualdade, ou seja, uma relação horizontal, é exemplo de ato administrativo? Não. Você sabe que essa situação é o quê? É um ato privado. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo.
Agora, o que mais caracteriza um ato privado? Além da relação de igualdade com o particular. Aqui, gente, na relação, na comunicação entre a administração pública e o particular, as regras, ou seja, normas, que serão aplicadas nessa relação, serão normas de direito privado. E o que são normas de direito privado? São normas em que a administração pública age em pé de igualdade com o particular. Por exemplo, o Código Civil ou o Direito Civil, o estudo do Direito Civil, é um ramo do direito privado. E lá eu tenho regras que vão reger o quê? A relação entre os particulares. E quando a administração pública se enquadrar numa situação dessa, o direito civil vai ser aplicado. Por exemplo, uma locação de um imóvel. Então, coloca bem aqui uma seta e puxa que um ato privado, além da administração pública agir com igualdade com o particular, esses atos privados são regidos pelo direito privado. Beleza? Então veja que a gente está construindo o teu conhecimento. Atos privados, a administração pública age em pé de igualdade com o particular e eles são regidos pelo direito privado. Só isso que tu precisa saber? Não. Tu precisa saber, para te não errar essas questões conceituais, que é exemplo de ato de direito privado ou ato privado. Um contrato de compra e venda, uma doação, uma permuta. Então, tudo isso é o quê? Ato de direito privado. Então, coloca bem aqui no cantinho, tá? Coloca bem aqui no cantinho, que é exemplo de um ato de direito privado. Uma locação, uma permuta, uma doação e um contrato de compra e venda. Beleza? Então veja. Atos privados, a administração pública age em pé de igualdade com o particular. É regido pelo direito privado, normas do direito privado vão se aplicar aqui. Exemplo, locação, permuta, doação, contrato e locação, permuta, doação e contrato de compra e venda. Deu para compreender isso aqui, gente? Essa primeira linha? Deu para compreender? Sim? Deu? Agora, essa banca te fazer uma pergunta nesse sentido aqui. Locação e permuta são exemplos de ato administrativo, certo ou errado? Certo ou errado? Locação e permuta são exemplos de ato administrativo? Não, errado. Errado, por quê? Locação, permuta, olha, sobe aqui, ó, é um ato privado. Você nem conhece ainda o que é ato administrativo, mas só de saber que isso aqui, ó, esses exemplos aqui, ó, são atos privados, você já consegue acertar a questão. Você já consegue acertar a questão. Beleza? Tranquilo? De boa? O que mais precisa saber? Ah, professor, já começou assim, muito complicadinho. Aprofundado, gente. Vamos aprofundar. Vamos acertar qualquer tipo de questão. Atos privados, a administração age em pé de igualdade, é regida pelo direito privado, são exemplos, locação, permuta, doação, contrato de compra e venda e mais. Essa galera aqui se enquadra, vocês vão conhecer lá na frente, classificações dos atos administrativos. Só que eu já quero que você saiba que essa galera aqui, ela se enquadra numa classificação. E a classificação disso aqui cai em prova e você precisa saber. Aqui, essa galera toda é chamada também de atos de gestão. Atos de gestão são aqueles em que a administração pública age em pé de igualdade com o particular. Então, você vai colocar bem aqui, ó, que essa galera aqui também é chamada de atos de gestão.
Então, se você vê uma alocação, uma permuta, uma doação, um contrato de compra e venda, é um ato de gestão, que é um tipo de classificação, só que é um ato de gestão que é regido pelo direito privado, a administração pública age em pé de igualdade, e ele, por essência, é um ato privado. Tranquilo? De boa? Só isso, professor? De ato privado, por enquanto. Nas questões, a gente vai trabalhar mais. E agora? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse cara bem aqui, ó, atos materiais. Vou colocar aqui, ó, um asteriscozinho nele. Esse cara, atos materiais, eu vou falar dele lá nas questões. Por quê? Se eu falar agora, vai embolar todo o meio de campo. Considerando que a gente está indo para o ataque, para não embolar o meio de campo, esse cara aqui, atos materiais, eu vou falar na hora das questões e você vai compreender o porquê. Mas primeiro eu quero que você saiba o seguinte, que ato material não é ato administrativo. Beleza, professor. Fale nas questões. Agora, o que é o ato administrativo? Esse cara aqui vai ser o objeto do nosso estudo mais aprofundado. Aqui, ó, a gente vai trabalhar todos os detalhes possíveis desse cara aqui chamado ato administrativo ou atos administrativos. Então, olha só o primeiro ponto que já tem questão de prova e quando cai, uma galera erra, gente. Por quê? A maioria dos materiais começa o quê? Já começa a falar de ato administrativo. Aí, quando a banca coloca lá que um ato material, um ato privado, opa, o aluno nunca ouviu falar, erra, pô. Erra. São questões mais elevadas. Mas vocês já estão tendo aqui, ó, no primeiro ponto. Então, vamos continuar o raciocínio. A minha administração pública quer satisfazer a coletividade. O que ela faz? Se manifesta, se comunica com a gente por meio dos atos da administração. Os atos da administração engloba quem? Os atos privados, os atos materiais e os atos administrativos. Você conheceu quem são os atos privados. Vai conhecer quem são os atos materiais lá nas questões. E você vai conhecer, a partir de agora, os atos administrativos. E antes da gente conhecer atos administrativos, eu cito mais um pouquinho para você. Que tem um cara que não está nessa lista aqui, mas ele aparece na prova e confunde um pouco. E esse cara não é ato administrativo. Como é o nome dele? Atos de governo ou atos políticos. Então, coloca bem aqui, gente, ó. Uma setinha bem aqui, ó. Atos políticos ou atos de governo. Essa galera aqui, esses caras aqui, não são atos administrativos. Por que não são atos administrativos? Porque essa galera aqui são atos praticados onde? Lá no exercício da função política que é estudada lá no direito constitucional. Ah, professor, você é estudado em direito constitucional, não tem por que você trazer aqui? Tem, porque a banca vai colocar lá no meio da questão, dizer que atos políticos pode ser considerado uma espécie de ato administrativo, ou pode ser considerado um ato administrativo. E você vai responder que está errado. Está errado. Por quê? Atos políticos também não é ato administrativo. Agora sim, está completa a nossa lista. Beleza? Tranquilo, de boa. Então, você que copia, você que tira print, tira teu print, tira tua foto, ou copia. Se copiou, vamos avançar. Atos administrativos. Qual o conceito? Qual o conceito? O conceito de ato administrativo, já fala para você. Todo ele é um pouco turvo, um pouco abstrato. Um pouquinho abstrato, entendeu? Um pouquinho abstrato. Por quê? Tem várias informações no conceito que você não consegue compreender lendo de cara. Mas você precisa conhecer o conceito do ato administrativo? Precisa, porque no conceito tem praticamente todo o estudo do ato administrativo. Então, para fim de prova, o que você precisa saber? Qual é o conceito, qual é o doutrinador que está sendo utilizado, ter o contato com os conceitos. E na próxima aula eu vou trazer o material para a gente começar a fazer questões. E eu já vou trazer os conceitos, vários conceitos, porque o conceito de ato administrativo não é uniforme. Cada doutrinador fala de uma forma. Cada doutrinador fala que, olha, o ato administrativo eu acho que é isso. O ato administrativo eu acho que é isso. E o teu papel é ter conhecimento desses conceitos
mas não precisa entender ele ainda. Lá no final do estudo do ato administrativo, você vai conseguir compreender. Agora, você só precisa o quê? Você só precisa ter contato. Contato com o conceito. E um dos conceitos que eu trouxe para vocês é da Maria Silva Zanella de Pietro, que fala o seguinte, que atos administrativos é uma declaração do Estado ou de quem os represente, que produz um efeito jurídico imediato, com observância da lei, sobre o regime de direito público, está sujeito ao controle jurisdicional. Olha só o conceito amplo, que se você olhar de cara, você não entende porra nenhuma, mas que você precisa pelo menos saber que ele existe, para quando cair na questão, pô, isso aqui é o conceito de ato administrativo. Aí você marca o X, beleza? Então eu vou colocar para você o seguinte, atos administrativos, conceito, ele é uma declaração do Estado ou de quem os represente que produz efeitos jurídicos imediatos produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei praticados sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle jurisdicional. Esse aqui é um dos conceitos que você precisa ter no caderno, ou você precisa ter em mente, que é o mais importante, que vai estar lá na tua prova, tá? Então, veja, atos administrativos é uma delas. Ah, entendi. Ato administrativo é uma declaração do Estado, tá? Ou de quem os represente. Conceitos, tem vários conceitos de ato administrativo. Manifestação de vontade unilateral que produz efeitos jurídicos imediatos com o fim de adquirir, resguardar, transferir, modificar. Então, são vários efeitos. De fato, esse é o conceito do Eli Lopes Meirelles. Mas eu tenho o conceito do José dos Santos Carvalho Filho. Eu tenho um conceito Marçal Just Filho. Eu tenho vários conceitos. E para fim de prova, vocês vão ter esse conhecimento ali de quais são os conceitos de cada doutrinador. Vou trazer para vocês. Mas eu coloquei aqui no quadro o conceito da Maria Silva Zanella de Pietro. Por quê? Porque a gente vai começar a explorar esse conceito. E também a Maria Silvia, ela é o quê? Ela é a queridinha das bancas. A Maria Silvia, ela é muito adorada pelas bancas. Cai muita informação direto da doutrina dela. A banca dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que você precisa identificar as palavras-chave para conseguir compreender o conceito de ato administrativo. Beleza? Então vamos lá. Sabendo que esse é o conceito de ato administrativo, uma declaração do Estado ou uma manifestação de vontade, a gente vai destrinchar. Vou colocar bem aqui para você. Primeiro ponto aqui que a gente está falando, que ato administrativo ele é o quê? Uma declaração do Estado. Então, o ato administrativo ele é uma declaração do Estado. O que significa declarar? É o Estado fazer uma cartinha para você? Chega lá pelos correios, um coração, postado, com amor, Estado Amapá. Não! Declaração do Estado significa a administração pública se comunicar com você.
se manifestar. Ela tem que querer falar com a gente. E se ela não quiser falar, professor? E se ela quiser ficar em silêncio? Aí você precisa saber as nuances de cada situação dessa para fim de prova. Então, o primeiro ponto é, declaração do Estado significa que a administração pública vai manifestar a vontade. Ela vai falar com a gente, tá? Ela vai falar com a gente. Então, coloca aqui que se declarar é manifestar vontade. Ela não vai ficar em silêncio. Ela vai ter que falar com a gente. Manifestar vontade. Então, essa declaração do Estado é manifestar vontade. Só que, quando a administração pública fala com a gente, quando ela manifesta vontade, quando ela se comunica com a gente, é de forma unilateral. Ou seja, ela já vem com superioridade. Não quer saber o que você concorda, não. Ela só vem impor para você. É igual essa mulher na sua casa. Ela não quer saber se você está certo, se está errado, não. Se você concorda, não. Ela só impõe a vontade dela. É a mesma coisa. A administração pública é igual essa mulher. Ela impõe a vontade dela. Não quer saber se você está certo, se está errado, tá? Então, manifestação de vontade, manifestar vontade, a vontade aqui é só de uma pessoa, é só da administração pública. A vontade aqui, ela é unilateral. Unilateral. E grava bem isso aqui, tá? Então, veja. Declaração do Estado é o Estado manifestar vontade. E essa vontade não é qualquer tipo de vontade. É a vontade unilateral. Se é vontade unilateral, o que acontece? Eu já posso estar dizendo ali que está próximo do conceito de ato administrativo. Então, se vier na questão dizendo que há uma manifestação de vontade unilateral, então se liga que pode estar incluso no conceito de ato administrativo. Só que para ser ato administrativo precisa exclusivamente da manifestação de vontade unilateral? Não, precisa de todas essas características aqui. E a gente está destrinchando. Então, a primeira é declaração do Estado. Manifestar vontade unilateral. Tem que se comunicar. Professor, o senhor falou o seguinte, que a administração pública tem que se comunicar com a gente. E vocês vão ver lá na frente espécie de ato administrativo, que a administração pública se comunica por meio de um decreto, por meio de uma portaria, por meio ali de uma circular, por meio de vários atos administrativos. Ela vai manifestar vontade. Agora, há possibilidade de ela ficar em silêncio. Como assim, em silêncio? Não fala nada. Você provoca ela, ela não fala nada, ela fica calada. Então, eu quero que você puxe uma setinha bem aqui e coloque um asterisco. Silêncio da administração pública. Também chamado de silêncio administrativo. O que significa isso? Veja que são lados opostos. Um, eu declaro, eu manifesto a vontade. O outro, eu fico em silêncio. Agora, daqui para cá, ó, declaração do Estado, manifestação de vontade unilateral. Essa parte aqui, ela produz efeitos jurídicos. Olha só. Declaração do Estado, manifestar vontade unilateral. Se eu continuar daqui para cá, eu vou chegar a produzir efeitos jurídicos. E o que é produzir efeitos jurídicos? É começar a valer na tua vida. Na minha vida, na tua. Lembra do lockdown? Lembra? Ou já esqueceu? Lembra que tinha um determinado horário para você encher tua cara de cachaça? Depois fechava tudo? Lembra disso? 10 horas da noite você tinha que se recolher? Fechava os locais? Lembra? Ou seja, produziu efeito jurídico na nossa vida. A gente começou a ter um horário para sair. A gente começou a querer comer mais cedo porque tinha que fechar os restaurantes. Então, isso é produzir efeitos jurídicos. Isso é produção de efeito. Tá? Isso é produção de efeito. Por quê? Porque o silêncio administrativo, a regra é que ele não produza nenhum efeito na tua vida. Se a administração pública não fala com a gente, foda-se. Não falou, não falou. Agora, há situações em que a administração pública não fala com a gente, mas vai afetar a nossa vida.
Primeiro, quero que você coloque no caderno o seguinte: o que é esse silêncio administrativo? Que é o conceito que vai fazer parte da tua resposta lá na questão. Silêncio administrativo é ausência de vontade. Ausência de vontade da administração pública. Isso é o silêncio. E que a regra é o seguinte, que não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. É a regra. Não faz nada. Agora, se a regra, há uma exceção. E qual é a exceção? A exceção não é tão producente, está explicando como ela funciona. O que você precisa saber, que é o que vem nas questões, é o seguinte: que se a regra é que o silêncio administrativo não produz efeitos jurídicos, a exceção é que há alguma possibilidade em que o silêncio vai produzir efeito jurídico. E nessa possibilidade, a lei tem que prever o que vai acontecer. Qual é o efeito jurídico? Então, coloca o seguinte: a regra é que não há. Deixa eu puxar para cá, gente, para ter espaço. Bem aqui. Confirma para mim se vocês conseguem enxergar bem aqui, ó. Consegue enxergar? Sim ou não? Responde aí. Regra. Sim, né? Regra. A regra é que não produz efeitos jurídicos. Essa é a regra, porque a exceção é que produzirá ou produz efeitos, só que tem uma condição para produzir efeitos, desde que seja previsto na lei. Isso aqui, quando cai, confunde. Tá? Silêncio administrativo, quando cai, confunde um aluno. Beleza? Então, deu para compreender o seguinte, que o silêncio administrativo é a administração pública não falar com a gente. Ela não quer falar, tá de mal. Ausência de manifestação de vontade. E a regra, se ela não fala com a gente, ó, foda-se, não produz efeitos jurídicos. Mas há algumas situações que vai produzir. Só que, para produzir, eu preciso ter previsão na lei. Beleza? Deu para compreender esse ponto específico? Sim ou não? Deu para compreender esse ponto? Professor, qual é o exemplo? O exemplo, gente, ele é bem complicadinho. Ele é mais complicado de explicar aí do que você segurar essa informação na prova, que é o que vem na prova, tá? Nunca vi questão do exemplo. Sempre vi questão cobrando isso aqui. Porque o exemplo, Matheus Carvalho cita no livro dele um exemplo lá, e ele gera um pouquinho de confusão. Eu prefiro que a gente avance você sabendo que há possibilidade, desde que haja previsão em lei. Previsão em lei, há possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, veja. Nesse ponto aqui, as bancas falam que silêncio administrativo produz efeito jurídico. A regra é produzir. Aí você vai marcar errado, porque a regra não produzir. Tranquilo? De boa? Voltando aqui ao nosso conceito. Isso faz parte do nosso conceito. Daqui, ó, nosso conceito. Ato administrativo é uma declaração do Estado, ou seja, uma manifestação de vontade unilateral. Sobre o regime de direito público, aí tu vai colocar 2. Sob o regime
de direito público. Então, veja, para você identificar um ato administrativo, no meio da questão, você precisa das informações chaves. Manifestação de vontade. Não é qualquer manifestação, só é a unilateral. Por que só é a unilateral? Porque existe também a chamada bilateral. Bilateral. Coloca aí, tá? Vai que num dia você... Pô, professor, eu vi lateral, bilateral, unilateral, pensei que era a mesma coisa, eu fui lá e marquei aquilo como conceito de ato administrativo. E não é, tá? Unilateral, pelo amor do Santo Cristo. É diferente de bilateral, tá? No bilateral, as duas partes manifestam a vontade. Unilateral, uma das partes manifesta a vontade. Lembra lá do caso da sua esposa. Beleza? Beleza. Um ponto para ser ato administrativo. Segundo ponto, sobre o regime de direito público. E aqui, direito público, tu lembra o que é direito público ainda? O que é direito público? Direito público é um conjunto de prerrogativas, também chamado de privilégios, e sugestões, também chamado de restrições. De quem? Da administração pública. É um conjunto de prerrogativas e sujeições. A administração pública ela vai agir, ora, com superioridade. A administração pública, ora, vai ter algumas restrições. Por quê? Porque as regras que vão ali fundamentar, que vão direcionar, que vão orientar a atuação da administração pública, são regras de direito público. Então, para ser ato administrativo, além de ser uma manifestação de vontade unilateral, tem que ser sobre o regime de direito público. Porque se não for sobre o regime de direito público, não é ato administrativo. Não é ato administrativo, tá? Ah, professor, se não é regime de direito público, qual seria, então, o regime para eu desqualificar como ato administrativo? O regime de direito privado. Lembra lá dos atos privados que eu falei logo no início? Ainda lembra? Esqueceu. Lá há o regime de direito privado. O ato administrativo, não. Aqui é o regime de direito público. E se na tua questão falar que ato administrativo é uma declaração do Estado, ou seja, uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito privado, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar certo ou vai estar errado? O que vocês acham? Vai estar errado. Vai estar errado. Por quê? É regime de direito público. Então, coloca aqui, direito público é diferente de direito privado, tá? Direito público é diferente de direito privado. Se tiver escrito privado na tua questão como conceito, possivelmente vai estar errado o item. Beleza, professor? Então, para ser ato administrativo, todo esse conceito está sendo resumido nessas palavras-chave? Exatamente. Todo esse conceito está sendo resumido nessas palavras-chave. Ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral. É diferente de bilateral. Ato administrativo tem regras de direito público, que é diferente da regra de direito privado. E o que mais? Declaração do Estado, manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público. E o que mais tem nesse conceito que a gente precisa buscar aqui para gente? O que mais? Produz efeitos jurídicos imediatos. O que é produzir efeitos jurídicos imediatos? O ato foi publicado, começa a valer para a nossa vida. O ato foi publicado e começa a valer para a nossa vida, tá? Então, coloca aqui que o ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público, produz efeitos jurídicos imediatos. Então, se tiver essas características aqui, você já pode identificar que isso é um ato administrativo. Ainda tem mais uma, acabei de recordar. Aqui
há ainda uma quarta. Qual? Tem que ser uma manifestação unilateral, tem que ser sobre o regime de direito público, tem que produzir efeitos imediatos e tem que estar exercendo a chamada função administrativa. Tu lembra o que é função administrativa ainda? Tu lembra o que é função administrativa? É o quê? É o sentido objetivo da administração pública. É o quê? A prestação de serviços públicos, a polícia administrativa, é a intervenção, é o fomento. Tudo isso é o quê? A função administrativa. Então, para ser ato administrativo, além de ser uma manifestação de vontade unilateral sobre o regime de direito público que produz efeitos jurídicos imediatos, tem que ser no exercício da função administrativa. Vou colocar no teu caderno. Por que tem que ser no exercício da função administrativa? Por que tem que ser nesse exercício aqui? Para ser ato administrativo. Por que tem que ser nesse exercício? Porque se for um ato praticado no exercício da função legislativa, função política, função judicial, não é ato administrativo. Não é ato administrativo. Tá? Então, para ser ato administrativo, precisa cumprir esses requisitos. E um deles é o exercício da função administrativa. Agora, pergunto para você o seguinte. Ato administrativo é exclusivo do Poder Executivo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o exercício da função administrativa não é exclusivo do Poder Executivo. Isso você estuda lá em Direito Constitucional. Você sabe que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles exercem a função administrativa de forma atípica. Então, quando eles estão atipicamente exercendo suas atividades, eles podem praticar ato administrativo. Eles podem praticar ato administrativo. Então, quero que você coloque uma observação bem aqui. Você coloca essa observação bem aqui. Que ato administrativo, ato administrativo não é exclusivo do Poder Executivo. Então, se não é exclusivo, significa que os outros poderes podem praticar esse ato administrativo aqui. Coloca essa observação no teu caderno, beleza? Então, veja, gente, esses três requisitos bem aqui, ó, esses três bem aqui, na verdade, esses quatro bem aqui, são suficientes para você identificar o conceito do ato administrativo na questão. Se você vê essas palavrinhas-chave, olha, unilateral é diferente de bilateral. Se você vê que é sobre o regime de direito público, é diferente de direito privado. Se você vê que produz efeitos jurídicos imediatos, é diferente de efeitos jurídicos imediatos. Se você vê que é no exercício da função administrativa, isso aqui, ó, é diferente de função política. Isso aqui é diferente de função política, função judicial. Isso aqui é diferente, tá? Então, se você vê que é no exercício da função administrativa, então eu consigo dizer que aquilo que a questão está me falando é o conceito de ato administrativo, tá? Então, veja, a ideia é você conseguir identificar essas palavras, porque, como eu disse, eu tenho vários conceitos de atos administrativos. Vários conceitos, beleza? Tranquilo? Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Sim? Tá difícil? Tá fácil? Qual o conceito? Tá tranquilo? Tá sendo introduzido legal? Tá, né? Tá tranquilo. Essa parte aqui alguns já viram. Tá mais revisando do que inovando, tá? Mais revisando do que inovando. Você tira seu print